Olá, você está aqui no canal da Connect Think. Se você chegou até aqui, queria te pedir um convite, te pedir um presente. Se inscreve aqui no canal para receber os nossos conteúdos. Connect Think é uma empresa especializada em integrações de sistemas com grande conhecimento, inclusive plataforma de CRM, ERP. A gente tem alguns vídeos aqui no canal onde a gente falou sobre várias integrações que a gente já fez com vários parceiros. A gente tem uma plataforma própria nossa de PaaS, né, para acelerar o desenvolvimento de integração. Mas nesse vídeo eu quero te convidar a acompanhar um conteúdo que eu gravei com o pessoal da Pipe Lovers. Inclusive foi uma live lá do Gustavo Pagotto. Eu tive a convite deles, eu fiz uma masterclass onde a gente falou sobre integrações com CRM para automatizar o processo de vendas. Então, se você está com o seu CRM, está com dificuldade, está pensando em integrar, dá uma olhada nessa masterclass que eu fiz lá com o pessoal do Pipe Lovers, onde tirei um monte de dúvida, caminhos, cuidados que você tem que ter quando você pensar em integrar o CRM. Acompanha comigo um trecho, né, desse masterclass que eu fiz lá para a Pipe Lovers. Agradecer o pessoal da Pipe Lovers que liberou esse conteúdo para a gente trazer aqui também para o nosso canal. Vamos lá. O nosso tema aqui da nossa live, deixa eu botar aqui na nossa tela, a gente vai falar sobre integrações com o CRM para automatizar os seus processos de vendas. Tá? Nosso convidado de hoje aqui é um grande parceiro da comunidade, Romualdo da Silva, mais conhecido como Romuca, né? O cara, não sei se alguém conhece ele como Romualdo, mas o grande Romuca vai estar com a gente aqui hoje, tá? Dando um pouquinho de contexto e preparação para vocês aqui, enquanto o Romuca termina a sua preparação no nosso backstage. Pessoal, não deixem de convidar seus amigos, colegas aí para participarem dessa live aqui com a gente, tá? Se você estiver vendo no YouTube, manda lá o link. Se você estiver vendo no LinkedIn, manda o link também para a galera. Se você for lá embaixo, na parte dos comentários, tem uma setinha que você pode encaminhar para mais pessoas. Me ajudem aqui para eu ver quem está ao vivo, mandem comentários falando de onde vocês estão falando, quem está aí para a gente saber quem está por trás, tá? Mandem perguntas, a gente vai respondendo aqui as perguntas de vocês ao vivo sobre o que dá para fazer. Acho que vai sair hoje muita pergunta do tipo, dá para fazer isso, integra com Y, integra com aquilo, né? Ó, já estou vendo o Maurício Jimenez aí, já está com a gente, muito bom aí, Maurício, o time dele entrando aí na Pipe Lovers com a gente. E também, pessoal, caso você já tenha utilizado aí as soluções da Connect Think, né, por favor, compartilhe também a sua experiência com a gente, tá? Então a gente também gosta de levar os comentários de vocês. Ó, o Maurício já entrou aqui, ó, colocou os comentários dele, já apareceu bonitão na tela aí para todo mundo, né? Então deixem os comentários de vocês aqui, a gente vai colocando vocês ao vivo conforme a galera vai aparecendo. Aqui também, ó, André está na ativa, ó, Joinville em peso, Romuca candidato a vereador de Joinville em breve. Muito bem, deixa eu trazer ele aqui para nossa sala. Romuca, seja muito bem-vindo a Pipe Lovers, você que já é de casa, já sabe como a parada funciona. Cara, seja muito bem-vindo aqui à nossa live de ferramentas de vendas. Obrigado por ser parceiro aqui, por ajudar a gente a evangelizar a galera sobre vendas. E eu gostaria de começar o ano aqui, começar o nosso papo de hoje, com você se apresentando, contando um pouquinho aí da sua trajetória, apresentar um pouquinho o que é Connect Think, para depois a gente entrar na apresentação, que eu vou te liberar a tela para você dar o seu show aí. Pagotto, feliz ano novo, primeiramente. Obrigado pelas frutinhas ali no backstage. Sempre de primeira, como sempre. Obrigado aí pela parceria e que seja um ano especial para muita gente, para você, para o teu time e para a galera que tá chegando aí. Bom, para quem não me conhece, Romuca, acho que fica melhor ver se eu mudo isso aí, né, cara? Não tem jeito, já pegou. Vai lá no cartório, lá, pede para mudar. Sim. Saudações palestrinas, é uma piada mais interna aqui. Mas tudo bem, até vim de verde hoje, Pagotto. Piada interna não, cara. Quem já me segue, que é o conteúdo da Pipe Lovers, e, cara, a galera já começa a piada. O dia que o Palmeiras não ganha, os caras já me mandam mensagem me enchendo o saco. É raro, às vezes acontece. Boa. Bom, eu estou no mercado há mais de 30 anos. Talvez algumas pessoas me conheçam de outro ecossistema. Eu também tenho um trabalho num ecossistema específico lá do Bits 24. A gente tem um podcast lá que, inclusive, a Pipe Lovers é parceira, que é o 24Cast, que a gente está indo para a 7ª temporada. E nesse meio tempo eu acabei
emergindo muito forte nesse assunto de integração. Aí surgiu a Connect Think há 3 anos atrás. Eu tive a felicidade de fazer uma viagem, primeiro para Praga, lá na Europa, na sede do antigo Integromat, que hoje é o Make. Fui beber um pouco dessa fonte, o que estava acontecendo lá na Europa em relação à integração. E depois tive uma outra viagem também, foi aí que a gente trouxe uma tecnologia específica nossa, e a gente tem se aprofundado muito nesse tema de integração, que é o que a gente vai falar aqui. E no Brasil, a Connect Think tem alguns parceiros aí, que a gente atende, vários SaaS, mais de 20 SaaS, que a gente resolve. Eu brinco que essa é uma carninha de pescoço, que muita gente às vezes não quer, e de alguma forma trava muitos projetos, e a gente tem essa missão de destravar, né, os projetos. Você que está aqui na comunidade de venda, você pagou que navega também nesse mundo há muitos anos, e também veio do mundo de RP, esse é um assunto que já está no ar há muito tempo. É que nos últimos anos nasceram tecnologias que acelerou muito esse processo e facilitou essa construção de integração, facilitou, ficou muito mais maduro. No meio do caminho também, acho que o Pagoto também pegou muito isso, teve a verticalização das ferramentas, né, Pagoto? Antigamente a gente tinha um RP que tinha tudo lá dentro, e hoje a gente tem um cenário onde tem muitas ferramentas individuais que são especialistas, que se falam entre si, ou tem que falar com o RP que segue lá com um pedaço dele. E aí a integração ela passou a ser um ponto importante. Legal, cara. Ó, eu pedi pra galera se apresentar de onde vinha falando, ó. Cara, a sua fama aí em Santa Catarina tá grande, ó. Né? Tô vendo aqui, ó, nossa, o Lucas da Sigrasul de Itajaí, Maíra de Itajaí também, Francisco ó, da NFIO de São Paulo. Quem mais tá aqui, ó? Galera de Daniela de Joinville, ó, Canaia, Evandro falando de Caxias do Sul. Que mais aqui, ó? Galera de Joinville, galera de São José dos Campos. Então, pô, tá a galera do Brasil todo aqui presente, ouvindo o que tá sendo para falar hoje. Mas, cara, sem mais delongas, vou botar sua tela aqui pra gente falar, mas eu queria que você... Hoje é uma live um pouco diferente, né? Assim, quando a gente vai falar de integração, não é aquela coisa tão simples e óbvia de você... eu vou mostrar aqui o produto. Porque a integração bonita é aquela que acontece, é a mágica. E não aparece. Que não aparece, a famosa integração transparente, né? Mas, cara, você vai mostrar pra gente aqui um pouquinho o que você tem aí, tanto na Connect Think e também casos práticos de como que você já fez alguns tipos de integração. Antes de você liberar a tela, se você me permite, eu queria fazer uma contextualização antes do pessoal ir lá para a tela, pode ser? Porque assim, ó, na linha do tempo, eu vou falar de ferramentas aqui que o pessoal conhece, né? E aí o cenário brasileiro, até mundial, posso falar assim, ele foi se desenhando para alguns caminhos. Por exemplo, tem uma ferramenta muito famosa no mercado, que é o Zapier, que muita gente conhece, e aqui no Brasil, o expoente dele é a Pluga, né, que também são ferramentas de integração e automação. Por que eu tenho que falar dessas ferramentas? Porque são ferramentas que é aquele famoso faça você mesmo. Então você entra lá, ele tem alguns componentes pronto, e se você precisar fazer uma integração simplificada, essas ferramentas ajudam muito. Sei lá, eu quero pegar um dado de um Pipe Drive, dar um exemplo aqui, e conectar com uma planilha. Muitas vezes essas ferramentas... Pega um dado do Zorro CRM, né, cara? Vamos falar dos CRM que patrocinam a Pipe Lovers, vai. Fechou. Então, ou podemos falar do Bitrix também, vai, no seu caso, aí pra fazer... Tá bom, vou falar do Zorro inicialmente. Então, você tá lá no Zorro, né, e você quer fazer uma integração com planilha, que é muito comum. Essas ferramentas, a maioria delas já tem coisa pronta, é como se fosse um Lego. Você vai lá, pluga e já sai funcionando. Então, esse é um lugar que eu chamo até muito mais de automação do que grandes integrações. Esse é o primeiro ponto, essas ferramentas ajudam. E depois a gente tem um cenário onde entra uma integração de fato completa, um pouco mais complexa, porque a gente tem 3 verbos aí. Até fiz uma vez, né, Pagoto, lá para a comunidade fechada, a gente falou disso, né? Lembra? Tem uma masterclass lá. Eu separei 3 coisas que eu vejo: automatizar, integrar e você importar dado, né? Que são coisas diferentes. Então você pode só fazer uma automação para ganhar produtividade, que hoje em dia a gente tem muito SalesOps, RevOps, fazendo muita coisa para ganhar produtividade, e essas ferramentas ajudam, é importante dizer. Você precisa importar dados de legado, então acontece, às vezes o cara tem um CRM e migra para o Zorro, por exemplo, ele precisa fazer uma importação, e muitas dessas ferramentas também ajudam, mas aí você faz uma vez só, importou o legado e acabou. Mas tem o terceiro, que aí é onde a gente entra, que é um cenário diferente, é quando você precisa integrar ferramentas diferentes, conceitos diferentes, e aí também no meio do caminho tem o que a gente chama de regra de negócio embutida, e aí a gente entra numa integração mais complexa. Então é importante
colocar esse lance porque são 3 coisas diferentes. Porque a gente pode falar assim, pô, mas aqui na empresa a gente mesmo faz as coisas. Porque talvez você está ou automatizando ou fazendo uma integração simples que não tem tanta regra de negócio. Agora imagina, Pagoto foi no mundo de RP, para lembrar, e eu vou contextualizar, ele me ajuda. Você está lá no RP, tem contas a pagar, contas a receber, você tem estoque, você tem pedido de venda que é complexo pra caramba, porque depois vira imposto, e você tem um CRM. Como é que você faz essas 2 coisas se falarem com tecnologias diferentes? Aí é que está o problema, né? Porque você tem tecnologias semelhantes, que aí entra a tal da API, que eu não vou entrar muito tecnicamente aqui, mas a API é basicamente um padrão, é uma porta padrão que todo mundo consegue entrar, vamos chamar assim. Mas nem todas as tecnologias estão prontas para isso. Então, às vezes, eu preciso ter uma porta aqui e ter uma chave diferente. Como é que eu faço essas 2 coisas se falar? É aí que entra a ConnectFin, que a gente tem uma tecnologia para ganhar velocidade nessas integrações. A gente ganha velocidade, governança, né? A gente faz tudo um acompanhamento e garante que você ganhe eficiência. A gente estava falando aqui nos bastidores, eu, Pagoto, quanto eu já estou vendo, mesmo num tempo pequeno, né? Como as empresas agora nesse ano, esses 8 dias do ano, a gente tem talvez 2 dias que está todo mundo no ar, ou 3, muitas empresas olhando para a eficiência, né? Por conta de cenário econômico, uma série de coisas, as empresas têm olhado para isso, né? Não dá para ter uma empresa que não seja enxuta, que gasta muito e precisa ser eficiente. Eu acho que eficiência é uma palavra que a gente vai ouvir muito esse ano. Como é que a gente ganha eficiência? A integração tem um caminho. E, cara, assim, nesse negócio de eficiência, até interessante, eu tava com um cliente que eu sou advisor hoje de manhã, e a gente tava falando, cara, a discussão era exatamente essa, ele tem um CRM lá, e ele tem o RP, e a gente precisava cruzar ali, cara, o volume de pedidos que tinha de um determinado cliente, o histórico de compras, quais produtos que tinha, qual que era a tag desse cliente, porque se ele era um lojista, se ele era uma construtora e tal. E, cara, assim, tá lá 2 telas, o RP, alguém copiando de um pro outro, sobe dado na mão, sobe planilha. Conforme você vai ganhando escala na operação, esse é um cliente que tem ali 10, 12 pessoas na área comercial, já fatura os seus 20, 30 milhões. Cara, começa a ficar inviável você ter dados que não bate, assim, você olha para faturamento é um número, você olha para CRM é outra coisa. Então, óbvio que aqui a gente está falando de CRM com RP, mas dá para ter infinitos outros tipos de integrações que você tem pessoas, muitas vezes fazendo essa integração manualmente, e pessoas costumam errar mais do que sistemas integrados, né? Então tem muito desses 2 elementos, né? Sim, você deu um bom exemplo. Hoje a gente também tem elemento da própria IA, né, que é um assunto que está em alta, também deve ser muito a palavra da vez. A gente tem um elemento importante hoje, por exemplo, que é treinar o agente de IA. É dado. Da onde vai se trazer esse dado? Ele tem que estar estruturado, ou ele já pode estar integrado. Então, a gente também vai olhar muito para isso. O Igor Batista, ele falou aqui de outra ferramenta, que é o N8N, também deixa aqui essa ferramenta. Make, N8N, tem muitas ferramentas no mercado hoje que tem tecnologias para trabalhar essa questão de automação e integração simplificada. O que eu vou trazer aqui são elementos de integrações um pouco mais robustas. A gente trabalha também com simplificados, mas a gente não robusta. Se quiser compartilhar na tela, pode compartilhar que a gente vai falar um pouco mais agora de tecnologia. Eu peço só licença poética aqui para a galera, porque eu vou ter que falar um pouco de elemento técnico, mas prometo não ir tão profundo para a galera não ir embora. Quem veio para uma live de ferramentas de vendas veio para ver alguma tela de alguma coisa, cara. Então, estamos aqui prontos para isso. Beleza. Eu vou mostrar um pouco a tecnologia que a gente usa, que é uma tecnologia de IPaaS. O que é o IPaaS? É a sigla Integration Platform as a Service, que é uma ferramenta onde a gente constrói todas as nossas integrações. Todas. A gente não faz código puro. O que é código puro? Tem empresa que faz, tá tudo certo. Então, chega uma demanda, eu olho essa demanda e não pego um desenvolvedor. Pega lá a linguagem que a gente escolheu e desenvolve isso. A gente não faz. A gente faz dentro de uma ferramenta low code, né? Então a gente usa muito componente, então a gente já tem um ganho aqui que a gente acelera. A gente consegue pegar uma integração e acelerar ela. Hoje... Vamos cá, deixa eu te interromper um segundo, que para aproveitar, nós estamos com mais de 50 pessoas ao vivo. Pessoal, mandem aqui no chat qual que é a integração de sistemas que mais dói para vocês. Vocês podem dar o seguinte exemplo. Pô, a integração que eu mais preciso aqui do momento é do meu CRM XPTO com o meu ERP ABC. Ou fala aqui para daí, quando a gente para o Romuca ir vendo e começar a falar um pouco mais desses casos de uso, acho que vai ser legal trazer essa visão aí para vocês. Ótima ideia. Vou te cortar, cara.
Hoje, não, tranquilo, hoje a gente trabalha com algumas ferramentas no Brasil aqui. CVCRM, que estava comigo aqui antes de entrar, Zorro, Bitrix, Exact Sales, Nectar CRM, Plumes, Construct Target, para não esquecer de algumas, só algumas a galera conhece. Então, a gente talvez está em mais de 70% das plataformas de CRM do Brasil. Quando eu falo está, a gente conhece os trâmites de integração e a gente ajuda a maioria dessas empresas. Deixa eu mostrar um pouco a ferramenta, eu vou sair aqui. Essa aqui é uma ferramenta que tem integração. A gente hoje tem quase 300 integrações ativas, vocês vão ver um monte de ferramenta aqui, como, Operandi, um monte de ferramenta. Eu vou abrir uma aqui só para vocês verem como a gente ganha velocidade. Então, basicamente, o que a gente faz? A gente entende o escopo da integração. O que é o escopo? O que vai transacionar, qual que é o fluxo principal, e a gente recebe um gatilho de algum lugar, e aqui dentro a gente começa a fazer codificação. Se você olhar aqui, a gente tem uma integração muito pequena, tem poucos códigos, e aqui dentro eu faço a tramitação. Então, por exemplo, aqui eu faço uma verificação de dado. É como se fosse aquele if, né? Que aí vou para um caminho ou por outro. Aqui eu tenho uma lista de HTTPs aqui. Basicamente são os dados que eu recebo no formato JSON. JSON é um formato mais atual para a gente transacionar dado, né? Lá no passado a gente usava um outro formato, o JSON é um dos mais atuais. Então aqui dentro, na nossa ferramenta, a gente tem essa prerrogativa. Vou pegar uma integração bem pequenininha aqui, vocês vão ver que a gente ganha muito produtividade e isso nos ajuda a dar suporte. Qual que é o grande questão, e até o pessoal puder compartilhar aí, fazer uma integração, virar as costas, deixar ela funcionar é a parte mais fácil, mas eu preciso dar suporte e garantir que ela siga funcionando. E isso depende de muita coisa. Às vezes a gente faz uma integração pensando que o dado vem de um lugar e alguém, por exemplo, manda o dado com acento. Deixa eu atualizar aqui, que está compartilhando, fica um pouco mais lento. Se o dado vem com acento, basicamente a gente já quebrou ali uma parte da integração, se a gente não previu isso, né? Então a integração ela tem muita nuance. O que a gente faz? A gente faz monitorando essa integração, a gente faz, de fato, um acompanhamento quase que diário. A gente tem aqui como se fosse aqueles dashboards mesmo, o cockpit, onde a gente vai acompanhando as integrações para garantir que elas estão funcionando. Vou pegar com uma bem pequena, tem uma aqui de CEP, ó, por exemplo. É uma integração que a gente faz. Você vem aqui, vai lá no seu CRM, coloca o CEP, a gente vai numa API pública e traz. A gente tem de CNPJ. Então você vai ver, nesse caso aqui de Bitrix, vamos ver que a gente consegue fazer tudo isso com baixíssimo código. É bem rápido. Por isso que o Pagotto já antecipou, né? Não é um tema tão sexy, mas o que eu quero mostrar aqui, hoje em dia, existem ferramentas semelhantes a essa que a gente tem aqui, é uma tecnologia nossa, proprietária, né, que eu busquei de fato fora aqui do Brasil, onde a gente consegue acelerar e fazer muito reutilização de código e garantir que a gente consegue entregar uma integração rápida, porque quando eu faço a primeira integração, eu construo ela de tal forma que eu vou reutilizando componentes toda hora que eu faço. Então, se eu faço uma integração com o Zorro e aparece o segundo cliente, eu não começo do zero. Eu basicamente reutilizo boa parte do código, do template, né? Aqui do lado dá para ver aqui, por exemplo, eu consigo... Deixa eu baixar. Tamanho da bucha. Exatamente, que tamanho do código, mas você vê que é um código mais aberto, né? Ele não é uma codificação. Então, é rápido treinar quando a gente tem troca de recurso, por exemplo, eu consigo treinar um recurso muito rápido, porque aqui é uma linguagem mais aberta, a gente acaba usando JavaScript também. Então, isso... Romuca, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, cara, por que favor. acho que essa é uma grande vantagem, na verdade, quando tem umas ferramentas de integração assim, porque a maioria dos sistemas que a gente usa hoje são soluções na nuvem, né? E essas soluções na nuvem, elas já têm os seus webhooks, elas já têm as suas APIs, então é um pouco mais fácil conduzir esse processo. Tem empresas que ainda usam soluções que são on-premise, né, são instaladas localmente dentro dos servidores das empresas. Com esse tipo de soluções também é possível fazer as integrações aí dentro da plataforma de vocês? Ótima pergunta. Sim, a gente tem um plugin que eu instalo local, porque essas empresas elas ainda têm muito componente de segurança. Então, o que elas não querem fazer? Elas não querem abrir o banco de dados dela para alguém vir de fora e chegar até esse banco. E é muito comum, tá? Muito comum. Então, a gente tem um componente que a gente instala local, esse componente lê o banco de dados, uma query lá, e manda para a nuvem. A gente segue em nuvem, mas eu fico transacionando. Então, esse ambiente do cliente não fica aberto. E aí, ele acaba ficando mais seguro em relação a isso. Então, é um cenário bem comum. O Rafael, deixa eu ver quem foi, o Juliano, ele deixou aqui no chat um cenário, por exemplo, com RP Nomos, com o CRM da RD. A gente já fez com o RP da Nomos,
por exemplo, uma integração, tem uma boa API, e a gente já fez com outra tecnologia, um outro CRM. Também, assim, é possível fazer. Então, você vê que hoje em dia, o Brasil, a gente tem um negócio muito legal, né, Pagotto, que tem muitos RPs locais por questões de setores. Tem RP que é especializado em varejo, tem distribuidor, tem RP que está numa cidade lá e ele domina a cidade. Isso é mais comum do que a gente imagina. Então, toda hora aparecem sistemas como esse para integrar, e a nossa tecnologia permite. Se você ver a minha tela, tem ali um componente, MySQL Query. Por quê? Porque às vezes eu também acaba acontecendo de buscar dado de fato num banco de dados. Então acontece isso, da gente fazer integração com caminhos diferentes. E aí a gente consegue por conta da tecnologia. O Marco Túlio, ele trouxe aqui, não sei se ele falou do Make ou ele colocou Make CRM Great Again, mas tem uma ferramenta chamada Make também, que outras pessoas citaram, que eu tive na sede deles lá em Praga, que também é uma ferramenta muito boa, que o Igor falou dela também, que é uma ferramenta que também dá essa velocidade de construção. Agora, um grande cuidado sempre é entender a continuidade do que você está construindo, né? Porque é o que você falou, o vendedor, ele é o cara que gosta de velocidade e não gosta que nada trava o processo. Então, uma integração, preciso garantir, principalmente quando tem CRM na jogada, que não vai parar. Fechou o negócio, já vai para RP, já vai faturar, ou vai integrar, por exemplo, com a ferramenta de sign para assinatura, que a gente tem muitas aqui. Chegou, a prova vai para um sign, lá o sign assina e devolve para o CRM, dizendo, está aprovado, assinado, segue o processo. Então, isso não pode parar. Então, a integração, ela passa a ser um elemento de altíssimo cuidado. Vou compartilhar uma outra tela aqui, eu quero mostrar deixa eu ver se vai aparecer. Eu quero mostrar um outro cenário que a gente fez. Isso aqui é uma integração que a gente fez entre o OMI, que é um RP muito usado hoje no Brasil, e o Bittrex 24. Só que desse cenário, o que a gente fez? Um desenvolvedor construiu uma tela de apoio. Então, essa tela aqui eu configuro, por exemplo, quais são os CNPJs que eu vou integrar, quais são os módulos, eu consigo fazer o depara dos campos aqui dentro, consigo vir aqui e falar, eu quero que esse campo tal vai para o campo tal. E por baixo está rodando a minha ferramenta, que é aquela minha ferramenta de inteligência, né, de integração. Então, eu crio um componente base, onde o próprio usuário coloca campo, tira campo, coloca a regra, e por baixo o meu robô, a minha ferramenta faz essa integração acontecer. Nós estamos já nesse lugar. Né, a gente já está nesse lugar onde a gente vai permitir o próprio vendedor ou alguém da empresa, um administrador, vamos chamar assim, preparar a integração para que ela funcione sem a gente colocar nenhuma mão. A gente está acelerando isso, a gente já tem, esse é um exemplo, a gente já tem isso com outros parceiros, como a própria Nectar, como a própria Plumes, a gente já faz coisas bem parecidas, de ter uma tela que apoia a integração. É como se a gente tivesse uma mescla entre zero tecnologia e um low code por baixo, sabe? Isso também é uma grande tendência, tá, Pagotto? De ter integrações pré-configuradas, né? Como se tem nessas ferramentas, né? Porque os casos de uso muitas vezes vão ser parecidos, né? Parecidos. O que você vai levar do RP para o CRM? Normalmente são as mesmas coisas que às vezes as empresas elas vão criando os seus campos específicos, né? Que não bate com o padrão. Então acho que esse é muito mais o trabalho de avaliar na hora da integração, né? Porque acontece muito isso. O cara fala que eu crio meus campos aqui, tenho que toda hora abrir um ticket para você colocar o campo e tal, e a gente percebeu que isso trava. Se a gente der autonomia para o próprio usuário criar essa própria regra, e foi esse lugar que a gente está indo. Nesse caso específico do OMI, a gente já foi até um pouco mais longe, porque a gente entendeu que, por exemplo, se é um RP, vou dar esse exemplo aqui, porque é legal, muita gente pode se encontrar. No RP eu posso, quando eu vou faturar, né? Quando ele sai de uma venda, ele pode ser um pedido, ele pode ser um contrato de vendas e ele pode ser uma ordem de serviço. Isso aqui é bem comum, você conhece também esse cenário, a maioria dos RPs. E a gente já deixou pronto, se vendeu e manda pedido, já vai para o pedido. Se for para uma ordem de serviço, ele já vai criar uma ordem de serviço. Nesse caso aqui, ele cria até um contas a receber. Ele deixa até criar um contas a pagar e um contas a receber. Então, a gente está começando a entrar nesse cenário, né, de deixar o usuário construir a própria integração entre CRM e RPs. O CRM, hoje em dia, principalmente, a gente está falando aqui muito para a galera de vendas, ele é base de tudo, né? O Pagotto fala na aula dele, fala aqui toda hora, em todos os materiais, no livro, né? Também para quem não leu ainda,
e cita CRM toda hora. Então, a gente não tem como fugir do contexto CRM. Só que tem um cenário importante. O CRM não pode mais ficar isolado. Senão, você está criando silo dentro da tua empresa. Você precisa começar a olhar para o CRM integrado a alguma coisa, para você ganhar eficiência e não ter essa divergência de dados. Tem 50 aqui, tem 20 aqui. Coisa do tipo. E aí, esse cenário, né, de olhar para a integração, ele vai reduzir esse problema e vai aumentar a eficiência. Os pontos que eu estou mostrando aqui estão muito ligados à tecnologia, talvez até um pouco avançado do que se via no mercado daqui para trás, mas eu tanto estou mostrando aqui e dizendo que eu tenho acompanhado, não só aqui no Brasil, mas fora, a gente já vive um momento de muita aceleração na construção de integração. E é isso que a Connect Think faz. A gente hoje tem um time aqui que só respira esse assunto. A gente tem um time de 10 pessoas focado só em integração. A gente não faz absolutamente nada que não seja integração aqui. E CRM é o nosso carro-chefe. Isso que é uma coisa interessante para nós, porque a gente, de fato, aí o Pagotto até antecipou isso, encontramos, na maioria das vezes, mesmos cenários de escopo, mesmos desafios, seja com Zorro, seja com outro CRM, qualquer tem os desafios. Até a própria Zorro, né, citando que é parceira aqui da Pipe Lovers, é uma empresa que eu conheço há alguns anos, e desde que eu conheço, talvez há uns 8, 10 anos, eles sempre se preocuparam com integração, eles sempre foram uma empresa com API. O que é API? De novo, né, a porta padrão para você construir uma integração. Hoje em dia já se fala em API First. Tem ferramenta que nasce primeiro a API e depois nasce a plataforma. Isso também já é uma realidade atual. Tem um caso aqui no Brasil que é a própria Asas, que muita gente conhece, né, que é a ferramenta de pagamento, talvez pouca gente sabe, mas primeiro eles nasceram com a API e depois nasceu a aplicação. Então, ou seja, se você não se preparar para integrar, né, você que é SaaS, você que desenvolve, você basicamente já está nascendo defasado. Essa que é a grande verdade, né? Então quando você... Alguma dica aqui, Romuca, assim, porque acho que tem muita gente que tem já alguns dos componentes, ou já tem um RP, não tem um CRM, ou tem um CRM, não tem um RP. Você tem alguma recomendação aqui nesse sentido, no momento de selecionar uma ferramenta, que as pessoas deveriam estar olhando? Boa. Tem um material que a gente produziu junto, pois as meninas do teu time podem encaminhar para a galera aqui no link. A gente produziu um material junto onde a gente deu 7 dicas lá, 7 pontos para vocês tomarem esse cuidado. Mas a primeira delas, sem dúvida, é verificar se a ferramenta está pronta para integrar com outras, mas documentação mesmo. Fala, então tá, fornecedor, me manda então aí a documentação da tua possibilidade de integração que eu vou compartilhar com o meu parceiro, o meu fornecedor. Por que eu estou falando de solicitar? Infelizmente, tem algumas empresas que elas dizem que tem, mas ela ainda não está totalmente preparada. Então, de alguma forma, ela está tentando antecipar. Se isso for combinado o jogo, também não é um problema, né? Mas você tem que certificar que aquela empresa realmente tem alguma porta, alguma possibilidade de integrar. Esse é o primeiro ponto. E segundo, e aí já vale quando você for começar a desenhar, e isso é uma coisa que eu falei lá na nossa Masterclass, é tomar cuidado com sobreposição e o Pagotto vai lembrar disso. O que é a sobreposição? Você não pode querer construir um RP dentro do CRM nem vice-versa. Você tem que fazer eles se falarem de tal forma que eles pegam o melhor dos dois lados e trafegam os dados. O que significa? Você não vai pegar um pedido de vendas e eu quero que trafegue o pedido todo, talvez nota, não sei o que lá. Cara, não precisa. Se você, por exemplo, tiver no CRM a última data que o cara comprou, já é fumaça para você fazer um monte de coisa. Você consegue saber quanto tempo o cara não compra. Se você souber data da última compra e os produtos, já é insumo para você fazer um monte de estratégia. Então, não necessariamente você precisa levar todos os dados. Você tem que entender cada cenário. Mas a sobreposição, ela é complicada, porque você às vezes quer criar uma integração tão robusta que ninguém nunca vai conseguir usar e ela nunca vai ficar pronta. O que a gente sempre faz aqui, também temos esse papel, por ser especialista, é ajudar os clientes, educar, inclusive, no sentido de, vamos pensar no melhor escopo, mas aquele escopo que faz, de fato, o teu negócio de ficar de pé e você ganhar eficiência. É esse lugar que a gente sempre toma o cuidado. Esse é um ponto bem importante, inclusive. Legal. E, cara, uma das coisas que você falou aí é o monitoramento dessas integrações, se elas estão ativas ou não, se deu algum pau. Como que normalmente a galera faz isso? Quem que foi responsável também por isso dentro das empresas? Porque a gente tem muita gente que me acompanha aqui, que vê os conteúdos da Pipe Lovers, são empresas pequenas e médias. Verdade. Às vezes não tem uma área ali de tecnologia que tem
disponibilidade de pessoas para conseguir ficar ali, enfim, com uma central de monitoramento de todos os sistemas. Boa. Depois eu vou responder isso, mas depois eu vou voltar para minha tela ali, que quero falar um pouco de como ganhar velocidade no desenvolvimento. Sobre isso, tem várias formas. Tem uma forma simples. Lá na ferramenta eu consigo colocar para receber um e-mail. Ó, pagou, tu vai receber um e-mail toda vez que der um erro, mas não um erro assim, bobo, que depois ele vai reprocessar e vai andar. Um erro que para, ou que parou a integração, ou, sei lá, um erro muito grave, a gente consegue sinalizar sem ninguém pôr a mão. Esse é um primeiro ponto, né? Se a gente usar tecnologia, a empresa usar uma tecnologia adequada, como muitas do que a gente falou aqui, que citaram aqui no chat, você tem essa possibilidade, tá, Pagotto? Se você usar essas ferramentas mais do conceito de PES, que é o que eu estou trazendo aqui, todas elas vai te dar essa possibilidade de monitorar os erros sem precisar colocar a mão. Você basicamente tem a ferramenta trabalhando para você. Essa é a grande verdade. Porque, no fundo, é isso que tem que acontecer. A ferramenta tem que trabalhar para você. E o que é uma boa integração? A boa integração é aquela que ela existe e você nem lembra mais dela. Essa é a melhor integração. O dado está rodando, você chega de manhã, já está atualizado e você nem lembra que tem uma integração lá. A gente tem integração aqui que a gente não chega perto há meses. Há meses. Ela foi construída, ela teve os momentos dela, né, de estabilização. Depois que for redondo, ninguém nunca mais pôs a mão. Só quando de fato acontece o problema. Porque o que pode acontecer? Romualdo, que tipo de problema pode acontecer então que parar? Por exemplo, né? Geralmente as integrações ela tem um componente de segurança, né? Que é um token, que é alguma coisa que valida que você pode entrar naquele ambiente. E tem muita integração que a cada tempo ela pede para você revalidar. É uma questão de segurança. Isso acontece com muita ferramenta. E aí ele vai avisar, ó, token inspirado. Vem aqui e pega o novo. Aí a gente tem que fazer isso. Tem ferramenta que permite fazer isso automático, tem ferramentas que não, você tem que entrar lá e fazer. Outro ponto, às vezes a gente constrói uma integração que fica ligada, por exemplo, a um usuário, e esse usuário sai da empresa. E aí tudo para de funcionar, porque estava ligado àquele usuário. Aí a gente tem que trocar também. A gente geralmente sugere que seja feito com usuário administrativo, né, para não acontecer isso, mas são cenários bem comuns. Deixa eu mostrar, eu vou voltar para minha tela bem rapidamente, até sobre a nossa ferramenta, o que a gente tem ganho aqui, tá? Por exemplo, a gente tem aqui, a gente falou Zorro, né? A gente tem componentes da Zorro aqui pronto, a gente não precisa reconstruir nada. Eu falei aqui de banco MySQL, a gente tem componente aqui de MySQL, falei de JSON. Mas isso são coisas mais atuais, eu queria trabalhar com XML. XML não tem. SOAP, que também é uma tecnologia, não é das mais novas, mas tem muita gente que usa, a gente já tem componente de compo. Eu queria trabalhar com SQL, então a gente tem uma série de componentes aqui, SQL Server, Postgre, MySQL. Então esse também, de novo, né, tecnicamente não faz a menor diferença para quem está do outro lado aí, que é o cara da venda, mas para quem vai precisar consumir esse sistema, para quem vai precisar integrar, ter os componentes prontos, acelera do meu lado. Se eu acelero do meu lado, eu basicamente reduzo o custo também do meu cliente, porque o nosso modelo é esse, é de baixo custo, acelerar a entrega e principalmente reutilizar componente. Basicamente, quando eu olho para a ConnectFink, esse é o nosso modelo de negócio. Como a gente faz para reutilizar a integração, acelerar a entrega, monitorar e garantir a governança. Esse é o principal ponto. Muito show, muito bom. Tem umas coisas que eu tô acompanhando o chat também ali, né? Eu vejo que a galera tá colocando. Tem um negócio bem legal aqui do Marco Túlio. Se você quiser compartilhar com a gente. Deixa eu botar ele aqui. Aí é mais um CRM. A gente tem a sorte, né? Eu falo que eu acho que isso é uma sorte nossa, que a gente tem muitos players de CRM no Brasil, né? Muitos. E isso é muito bom. Ele citou aqui PipeRun, por exemplo, né? Que é uma solução lá do Rio Grande do Sul, se eu não me engano. Acho que você já esteve por lá fazendo até um trabalho com eles, né, Pagotto? Estarei, inclusive o pessoal da PipeRun tá com a gente na PipeLover, são membros lá. Vou estar com o Fausto, que é o CRO e um dos sócios lá da PipeRun. Hoje à tarde, inclusive. Vou até depois mandar esse vídeo aqui para ele. Admiro o trabalho deles, eu preciso aproximar deles, inclusive, para uma possível parceria. Então, por exemplo, isso aqui, ó, integração GoLand, integrar Gira e PipeRun. Gira, para quem não conhece, é uma ferramenta tanto de suporte, se não me engano, e de acompanhamento de apontamento de horas e tal, muito usado pelas empresas aí de tecnologia. Isso aqui é totalmente possível, tá, Marco? Essas duas ferramentas conseguem se integrar, porque as duas, eu estou afirmando, têm
tecnologia pronta para isso. As duas têm boas APIs, nós já fizemos integração aqui, não dessas duas junto, mas eu já fiz de Gira com outra plataforma e também de Pipeline com uma outra plataforma inclusive de ticket, por exemplo, né? Então, esses exemplos são legais porque mostra, Pagotto, claramente que o céu é o limite. O céu é o limite. E a maioria dos CRMs, sejam os internacionais que estão aqui no Brasil já há bastante tempo, ou os nacionais, eles hoje todos eles já olham para isso. Todos eles, a gente pode citar aqui pelo menos uns 10 que eu vou te garantir que são boas ferramentas para integrar. Ô Romuca, um tema aqui, cara, que acho que eu queria que você falasse um pouquinho qual que é o nível de esforço, /tempo, /custo em geral para botar uma integração dessas para rodar? Porque tem muita gente que às vezes não vai atrás de integrar porque acha que vai ser um custo muito proibitivo. Vou continuar fazendo na mão as coisas aqui. Legal. Falar de custo é sempre complexo, né? Mas um bom vendedor nunca foge dessa pergunta, né, Pagotto? Preço é o seguinte, tem vários, se você usar ferramentas como essa que são de mercado pronto, você começa até com R$100, você faz sozinho, se você tiver um nível ali médio de conhecimento e você não precisa pagar ninguém para fazer. Bom, se eu for falar pelo nosso modelo aqui, a gente tem um ticket médio aí de uns R$3.000 mês, e são projetos de 30 dias para colocar Por que é 30 dias? Porque a gente tem toda uma metodologia, não é só simplesmente vir aqui plugar. A gente olha escopo, a gente olha um monte de coisa para garantir que a gente está fazendo um bom trabalho. É um ticket aí de R$3.000 e uma mensalidade de mais ou menos R$250. Na minha visão, cabe no bolso de qualquer empresa. Vamos fazer ROI disso, né? Paguei R$3.000, é o custo de um recurso. Estou falando de um cara júnior, né? E R$250 não é um custo, sei lá, é um vale alguma coisa como a empresa dá de bônus. Então imagine que você faz esse investimento e você ganha eficiência e você não vai ter uma pessoa lá digitando, porque por R$250 tem um robozinho que vai tratando esse dado, vai integrando e, no nosso caso, dando suporte e garantindo que essa informação fique sendo tratada. Um ponto importante, apesar de você ninguém ter perguntado, mas eu lembrei que eu falar do custo, eu acho que eu respondi, ok. Nós não armazenando o dado, até por questões de legislação, né? Importante dizer, a gente só simplesmente transforma o dado, leva ele de um lugar para o outro. O que a gente armazena por 15 dias são os logs para a gente ver erros e para poder tratar, tá? Isso é uma coisa importante e é um cuidado que você tem que ter também com o parceiro que você escolher. Lembra que o dado é da tua empresa. Ele não pode ser armazenado no lugar errado. Então, no nosso caso, a gente também tem essa preocupação. Transforma o dado, manda de um lado para o outro, gravou do outro lado, acabou. A gente não armazena isso, tá? Ou seja, você literalmente faz a transmissão da informação e ela vai gravar de um sistema no outro e não fica com você esse risco aí. Que é o que prega a LGPD, né? Se eu for guardar dado, eu tenho que informar o meu cliente, mas não é isso que a gente faz. Tá o Maurício aqui, que inclusive é especialista nesse assunto. Eu estive com ele ontem falando sobre LGPD, que ele é uma das empresas que nos auxilia nisso, inclusive. E a gente toma esse cuidado. Não, o dado ele transaciona e acabou. Vai para um lado, vai para o outro. Legal. Muito bom. Romuca, o que mais temos para mostrar aí teve aqui foi um pouco da pergunta que o Lucas acabou de fazer, né? Qual que é o cuidados que temos que ter para um risco de vazamento de dados, né? Acho que dá para explorar. Lucas. Boa pergunta, eu vou ampliar isso, né? Eu falei da questão do cuidado que nós temos aqui de não cuidar do dado. O cuidado de vazamento está em você não ter integração. O que eu quero dizer isso? Imagina que a tua empresa faça um trabalho dentro mais ou menos do modus que o Pagotto falou lá no começo. Eu estou lá no RP, eu gero o dado com uma planilha, aí você já começou o risco que você criou um silo de um dado que está na máquina de alguém, está em algum lugar que você não sabe, e aí você tem o risco de vazar o dado. Esse é o típico lugar onde vaza dado, onde alguém pega essa planilha. Não é que alguém, é que você não sabe, né? Dentro das empresas você tem todo tipo de recurso lá, mas você já deu ali uma brecha para que alguém pegue esse dado e leve para algum lugar. Desculpa, se você está integrando, por exemplo, cenário 1, eu vou no RP, extraio o dado, jogo numa planilha e alguém está usando. Eu já não tenho um menor... eu não sei onde está esse dado mais. Já saiu da sua alçada, por exemplo. Agora vamos ao cenário 2 hipotético. Eu vou lá no RP, integro com o BI direto, pego o dado, jogo direto no BI. Acabou o silo. O dado está no lugar,
ou estar no outro e não estar no meio do caminho. Isso também é um cuidado que a sua empresa tem que ter. A boa prática diz das empresas criar o que a gente chama de Data Warehouse, né, ou DW. Pega os dados, seja do CRM, seja do ERP ou de outra fonte, joga num banco de dados do meio do caminho, que é esse DW, e você consome de lá numa ferramenta de BI. Essa seria uma boa prática. Porque, de fato, muito bem colocado pelo Lucas, isso é um cuidado que as empresas têm que ter. Porque um CRM, aí é que eu vou trazer a minha visão, que eu também estou um pouco nesse ecossistema, eu acho que ele, primeiro, vale muito ouro, as informações mais estratégicas da tua empresa, e algumas empresas, quando vão avaliar uma possível compra, um M&A, pouca gente percebe isso, mas eles olham o CRM também, não para saber assim, quanto vale essa empresa pelo que ela está vendendo hoje, mas porque o que ela tem aqui de dado que ela pode gerar de receita no futuro. E isso, quem traz esse dado é o CRM, certo, Pagotto? Uhum, exatamente. Acho que, cara, tem vazamento de dados hoje, ele é muito mais fácil quando você está trafegando dado por planilha, pessoas têm aí, acho que entra um pouco também nas políticas dentro dos próprios softwares, né? Quem que pode ter acesso à base de clientes, a todos os pedidos, a fazer downloads, acho que entra muito aí nas políticas de cada um dos sistemas, né? Qual que é a permissão do usuário, qual que é do vendedor, do gestor. Acho que os maiores vazamentos de dados, pelo menos o que eu tenho visto aí, preocupação dos times de vendas, estão relacionados com as próprias pessoas da empresa levando esse dado. Normalmente quando o cara é demitido, o cara vai embora, o cara quer levar essa base de dados com ele, né? É um assunto que tem que revisitar todo instante. Deixa eu aproveitar aqui, ó, eu estou mostrando uma tela de monitoramento, onde ele mostra o que está rodando, possível falha, porque a falha ela pode acontecer, mas quando roda numa segunda vez, ele trabalha essa falha para ver se ela executa. Então, na verdade, o erro, a gente só trata ele se é um erro que, de fato, ele parou o processo e não rodou, mas às vezes a falha a gente não trata porque ela pode se rodar numa segunda. Então, a gente também tem uma possibilidade de monitorar aqui, né, só para ilustrar o que eu vim falando ali, em relação a isso. E, de novo, né, como a gente é uma ferramenta extremamente técnica, é muito difícil, às vezes, de explorar, porque a gente não tem uma ferramenta que a gente libera para o usuário criar integração. Existem ferramentas no mercado para isso. O que nós temos é uma tecnologia onde o nosso time constrói a integração, gerencia essa integração e acelera essa entrega para o cliente. A gente tem casos, mas é bem raro, de empresas que usam a nossa plataforma para fazer o desenvolvimento, mas não é o nosso principal mercado, confesso. Legal. Muito bem, Romuca. Algo mais para a gente adicionar aqui ou vamos ir para a nossa finaleira? Vamos ver se a galera ainda tem possíveis perguntas. Quem tiver alguma última pergunta, ainda dá tempo da gente compartilhar com o Romuca, senão eu vou passar para ele aqui para a gente fazer as nossas tipo que nem o Marco Túlio colocou ali, se você tem estou com 2 ferramentas aqui, será que integra? Se quiser compartilhar aqui, eu consigo fazer uma pré-análise aqui para dizer, tem tecnologia, não tem, é possível. Eu acho que o grande recado, né, que a gente tem que passar aqui, claro, nós somos uma empresa especialista nisso, tal, respiramos isso aqui, mas olhem com carinho, principalmente vou te falar aqui só do CRM, isso, ganhar velocidade, né, no dia a dia, não evitar silo de dado, ser eficiente. Eu acho que essa palavra, né, eficiência, ela vai entrar muito, mesmo vou repetir ela aqui, porque eu acho que ela vai entrar muito na agenda esse ano, né, seja utilizando IA, seja utilizando RPA, seja colocando integrações de lugares que está com buraco ali, que tem gente que perde, sei lá. Você quer um exemplo que eu lembrei agora? Comissão, geração de comissão. Eu sei de empresa que perde 1 dia, 2, 3 dias para gerar. Sabe quando a gente faz aqui? A gente tem um CRM, e toda vez que fecha um negócio, eu automaticamente gravo numa planilha Google, aquela linha de quem foi o vendedor, e a gente tem lá, no nosso, tá um exemplo aqui só, né? Eu sei que o Pagotto amplia muito esse assunto de comissão, mas não é para quê, é outro tema, né? Mas é bem comum, eu sei que muita gente tem que entrar no CRM, extrair tudo, a gente fez uma as famosas planilhas de cálculo de comissão que só roda depois que acaba o mês, o cara fica o mês inteiro querendo saber se está valendo ou não. O que a gente faz aqui na hora, fechou o negócio, já manda para a planilha, e toda semana o pessoal, porque a gente paga na liquidez, o pessoal do financeiro, aqui a gente ainda também está vendo para integrar com o nosso RP, que o nosso RP não tinha isso exatamente entregue, eu vou lá no RP e vejo se foi pago, eu vou lá e preencho, isso aqui foi pago. Basicamente, está a comissão pronta, ela gasta, sei lá, 2 horas só para auditar aquilo.
é um baita do exemplo que muita empresa eu sei que perde bastante tempo. Muito bom. Ó, chegou uma pergunta que não tem a ver com o tema, mas tem a ver com a operação da nossa live, aqui é o do Gustavo. Ó. Quem chegou atrasado pode acessar essa gravação? Sim, Xará, o conteúdo fica disponível aqui no LinkedIn para vocês, tá? Então, ela vai ficar disponível gravada, vai também estar disponível no YouTube, né? No YouTube lá da Pipe Lovers, se vocês entrarem lá, vai estar totalmente disponível essa live para vocês, beleza? Ó, galera do CRM Pipe que já tem tela de cálculo de comissão lá dentro direto aí, ó, Romuca. Perfeito, Rafael. Isso é um grande exemplo da tropicalização. Tem muita coisa que CRMs nacionais, como a Pipe Run e outros, se preocuparam muito com demanda que são nossas, né, especificamente. Show de bola, Rafael, parabéns. Eu não sei se ele é da Pipe Run ou é usuário, mas fica o parabéns igual. Que não muito é bom. Todos que tem, né, Pagou? Não, eu diria que, cara, é uma minoria que tem, porque, cara, a criatividade do povo para criar regra de comissão é impressionante. Romuca, muito bem, cara. Eu tenho uma última pergunta para você antes da gente ir para a reta final. O que não dá para fazer? O que normalmente, às vezes, que assim, eu sei que você é um cara que consegue conversar muito bem tecnicamente. Quais são os casos que chegam para você que você fala, cara, ó, meu querido cliente, isso aqui não dá para fazer? Cara, a pergunta é boa. Porque eu falo, céu é o limite mas tem coisa que exigem mais cuidado, eu vou dizer assim, tá? 2 temas que eu vou dizer. Primeiro, estoque é um cuidado. Por quê? Imagine que você está lá no RP vendendo e você tem um estoque. E você quer colocar isso no CRM em tempo real. Cara, isso é bem complexo, porque o estoque ele tem muita coisa. Por exemplo, se você vende, o estoque ele só de fato baixa quando você fatura. Porque se você vende e o cara cancelar, você não tirou do estoque. Então, estoque é um assunto complicado e exige bastante cuidado na hora de integrar. O que eu geralmente faço aqui? Eu geralmente integro posição de estoque, que é diferente. Ó, o estoque, ele não é 100% atualizado, mas tinha essa posição, sei lá, há meia hora atrás. Aí o vendedor, ele pode trabalhar entendendo aquela posição, que é diferente de olhar, esse é o estoque online. Dá para fazer, mas eu tomaria cuidado. Outra coisa que eu tomaria cuidado é a bidirecionalidade. O que é a bidirecionalidade? Tá eu Pagou, ele tá lá no RP usando um cliente, tá eu no CRM usando o cliente. E aí eu vou integrar. Qual é o dado mais atual, do Pagou ou meu? Isso é um outro cuidado também. O que a gente faz? A gente tenta evitar a bidirecionalidade, somente nesse caso. Ou seja, só imputa dado em um dos lados da cadeia, né? Eu acho que o CRM é mais completo que o RP. Então, eu deixaria o CRM como pai, é o cara que cadastra, e vai lá no RP, e às vezes você completa, tem coisa que só fica no RP, porque o RP, esse exemplo é específico para RP, ele tem um olhar muito fiscal, muito de compra, e muitas vezes esse dado nem precisa voltar para o CRM. Então, eu não diria de que não dá, mas talvez vou trazer os pontos que exigem mais cuidado. Quando eu olho para a CRM, eu sempre lembro desses 2 pontos, porque ele está aqui como quase que um cheque aqui para nós. Não esqueça de perguntar sobre estoque e sobre cadastro de cliente, se vai ter ou não bidirecionalidade. A gente sempre direciona para que não tenha. Porque senão algum lugar vai ficar defasado, né? Você vai fazer um ajuste no início, mas depois alguma hora vai descasar, se estiver entrando pelos 2 lados, né? Sim. Chegou uma pergunta aqui do Leandro Negerbon, famoso Negerbon, até conheço ele, deixa um abraço aqui. Ele está perguntando sobre a integração do Conta Azul com o ClickUp. ClickUp tem como fazer, a Connect Think vai conseguir te ajudar. O Conta Azul tem algumas limitações na API, tá? O que você vai conseguir fazer é o seguinte, você está lá no ClickUp CRM, você cadastra tudo que você precisa, manda para o Conta Azul o cliente e a parte de pedido, e depois lá dentro do Conta Azul você tem que completar o pedido para emitir a nota. Isso dá para fazer. Conta Azul é aqui da cidade também, né? Então a gente também tem essa... Vocês se encontram na padaria aí e resolve essa API, pô. Exatamente. Inclusive o escritório da Connect é atrás do escritório da Conta Azul, então também em casa. Obrigado aí pela pergunta, Negerbon. Muito bom. Ó, e o Rafael falou aqui que ele é usuário do Pipe Run, então usuários defensores aqui dos seus sistemas. Muito bom trazendo aqui esses updates. Romuca, muito bem, meu amigo. Cara, estamos chegando aqui ao final da nossa live. Eu vou trazer aqui já, deixa eu botar a minha tela aqui agora. Né? Se você ainda não conhece a Connect Think, vocês podem bipar aqui esse QR Code ou pode chamar o Romuca direto no
no LinkedIn, no Instagram, pede o contato aqui na Pipe Lovers que a gente manda. Só não esquece quando vocês falarem com ele, falam assim, pô, eu vi aquela live lá do Pagoto da Pipe Lovers, é bom, ajuda ele aqui a manter o patrocínio ativo, ele vê que tá gerando negócio para ele esse negócio. Mas aqui entre em contato com o Romuca, com o time dele aí para conhecer mais sobre as possibilidades de integração. Acho que fechando aqui com o que você falou no começo, né? Hoje a gente usa muita tecnologia, muita plataforma diferente, né? Sim. E tem uma perda de produtividade muito grande das pessoas, trabalho manual, isso é até desmotivador, né, para quem está fazendo esse tipo de trabalho. Tá tão difícil encontrar gente boa, né? Não dá pra gente ficar deixando o pessoal fazendo o trabalho de macaco ali, de ficar apertando botão, fazendo Ctrl+C, Ctrl+V. Então, acho que olhar para essa questão de integrações aí é um ótimo caminho para 2025, né? Muito bom. Bom, estou à disposição, estou no LinkedIn, né? Quem está no LinkedIn, boa parte é do LinkedIn. Conecta comigo aí, vai ser um prazer. Eu sou não só nem parceiro aqui, patrocinador, eu sou usuário também do Pipe Lovers. Eu e meu time, a gente consome os conteúdos, né, da Pipe Lovers, então a gente é defensor aqui também desse lugar que você tem um conhecimento de forma diferente, tem um melhor benchmark de vendas do Brasil disparado. Tá aí, ó. Faça como Gustavo Guerra. Eu quero falar com a Connect Think. É com essa mensagem, Romuca, que a gente fecha essa live e vamos que vamos. Um grande abraço, gente. Bom 2025 para todo mundo. Bora vender. E se vocês estiverem de bobeira hoje, pensa assim, sabe aquela empresa? Acho que ela poderia ser cliente da Pipe Lovers. Manda para mim lá também para fazer o meu dia. Um grande abraço, gente. Valeu, Romuca. Abração, velho. Valeu. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.